Olá meninas, tudo bem? Estamos de volta com um tema muito legal que é a gratidão. Vamos falar sobre a importância da gratidão para o ser humano, o quanto isso nos modula no nosso dia a dia, o quanto isso nos modula na nossa formação, no nosso dia a dia, na nossa questão da nossa saúde, tá? Então a gente precisa entender sobre essa gratidão no nosso contexto. Então vamos entender isso como saúde. O porquê que é tão importante dessa gratidão, tá? Nesse nosso dia a dia. Bom, a gente precisa entender que quando a gente é grato, a gente tem uma melhora na nossa sensação e no nosso bem-estar, seja ele físico e seja ele emocional. Então, a gratidão, ela traz pra gente algo que é fisiológico. Então, é muito importante a gente lembrar disso quando a gente se torna uma pessoa grata, tá? Hoje que a gente está trabalhando numa situação, a gente está vivendo numa situação tão importante, a gratidão, ela também melhora a nossa autoestima, por incrível que pareça, porque modulando as nossas questões fisiológicas, naturalmente ela também traz pra gente a nossa imunidade, tá? Então a gente precisa entender essa questão da gratidão como algo muito importante para o nosso contexto fisiológico também. A gratidão, ela também é importante porque ela diminui o nosso estresse, né? O nosso estresse do dia a dia, o nosso estresse mental, o nosso estresse do nosso dia a dia mesmo, daquilo que a gente está vivenciando. Claro que assim, raiva, angústia, preocupações do nosso dia a dia também traz um aumento na nossa capacidade de pensamento, na nossa capacidade de um funcionamento do nosso corpo, né, para determinadas situações, o aumento do cortisol, que a gente já sabe que é, né, o hormônio do estresse. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso. Então, quando a gente entende que a gente precisa vivenciar aquelas situações e entender que aquela situação é importante e agradecer por aquela situação, a gente com certeza aumenta a imunidade, né? Diminuindo também essa questão de risco para o nosso organismo, aumentando com certeza o nosso sistema imunológico. Então, a gratidão, ela também diminui a pressão sanguínea. Por incrível que pareça, existem estudos que já comprovam isso, que quando a gente é uma pessoa grata, a gente diminui a nossa pressão sanguínea, ou seja, a gente tem uma diminuição na nossa capacidade, né, do organismo em responder de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão negativa às pressões do dia a dia, tá? Então a gente tem que pensar nisso como um contexto positivo. Então é muito importante a gente olhar para isso sempre. Quando a gente está falando de gratidão, não é só por uma questão de cordialidade, não é só porque a gente tem que ser educado. A gente está falando da gratidão porque isso também nos faz bem. A gente joga uma energia, né? uma gratidão para o universo e ele também devolve isso pra gente. Então a gente precisa estar atento a esse tipo de situação. Porque é assim, olha, a gente precisa entender uma situação como um todo. Se eu estou passando por alguma situação, por algum medo, por alguma preocupação, por algum estresse do meu dia a dia, eu preciso entender isso como algo necessário. Por que eu estou passando por isso? Tá? O que me levou a passar por essa situação? Ah, então se eu entendo essa situação, eu já estou aceitando isso como uma capacidade de aprendizado. E se eu estou aprendendo, logo me facilita neste contexto de eu aceitar esse meu processo de aprendizado. Então eu não me revolto em relação a essa situação. E aí eu não me revoltando, eu consigo ser uma pessoa grata muito mais tranquilamente.
E por que da gratidão? Porque eu estou aprendendo com esse contexto que eu estou vivenciando. É muito importante para a gente entender as nossas situações, as nossas limitações, a gente entender as nossas dificuldades do nosso dia a dia, porque a gente está aprendendo com isso. Ninguém aprende quando está feliz. A gente aprende quando a gente está atravessando alguma situação de dificuldade. A questão da gratidão é uma maturidade emocional. Então, só as pessoas muito maduras conseguem ter essa questão da gratidão muito elevada. Pessoas imaturas são pessoas que não conseguem agradecer, porque não conseguem aceitar, porque não conseguem vivenciar essas questões, não conseguem aceitar que a dificuldade faz parte da vida, não conseguem aceitar que a dificuldade vem como um aprendizado. Então, a gente precisa de um nível de maturidade emocional para que a gente possa passar pelas nossas dificuldades e entendendo isso como uma gratidão. Então, a gente precisa disso num contexto como um todo, para a gente entender que dificuldade faz parte da vida, tristeza faz parte da vida, e a gente aprende através disso e que por isso a gente pode nos tornarmos pessoas gratas, tá? Através desse aprendizado que a gente está tendo com aquilo que a gente está vivenciando, tá? E automaticamente, eu vejo muito isso em consultório, quando a gente começa a entender esse contexto e a pessoa começa a entender que eu estou aprendendo através dessa dificuldade, naturalmente parece que as dificuldades vão se diluindo, elas vão se desfazendo. Por quê? Porque eu entendi que faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu amadurecimento, vivenciar essa dificuldade para o meu aprendizado. Então, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de situação. Uma coisa importante, meninas, não se vitimizem, tá? Hoje em dia eu tenho visto muito essa questão da vitimização. A vitimização tem um ganho secundário por conta disso. Quando eu me vitimizo, eu ganho a atenção das pessoas, eu ganho uma certa piedade, mas principalmente fica muito clara a questão da atenção, tá? Então, se eu me vitimizo, as pessoas me dão um pouco de atenção. Só que eu não preciso da vitimização para eu ter essa atenção. Eu preciso de uma pessoa mais segura, de uma pessoa mais tranquila. E naturalmente eu também vou ter a atenção da outra pessoa, porque essa outra pessoa vai querer estar do meu lado. Porque eu sou uma pessoa mais positiva, porque eu sou uma pessoa mais alegre, porque eu sou uma pessoa que eu consigo passar para ela algo positivo, tá? Ao passo que a vitimização, num primeiro, num segundo, até num terceiro momento, pode ser até importante, né? Ai, coitada, mas a fulana tá ali, eu vou ali dar um pouquinho de atenção para ela. Mas chega num determinado momento que a vitimização se torna muito cansativo. E eu não quero estar perto daquela pessoa de tão cansativa que aquela pessoa se torna. Porque eu fico ali, eu tenho que ficar disponibilizando uma energia que eu não quero ou que eu não tenho pra... então, mas olha, fica tranquila, vai passar, você tá passando por uma dificuldade, tá tudo bem. E às vezes eu não quero, não estou disponível para isso, tá? Então a gente tem que estar muito atenta a isso. Existem outras maneiras da gente chamar a atenção sem ser a vitimização, tá? Mas isso fica até um outro tema, para um outro dia, para um outro vídeo. A gente tem que pensar na questão da gratidão, que é o tema hoje central aqui, mas que na verdade uma coisa acaba puxando a outra e a gente precisa voltar um pouquinho para essa questão, mas eu quis trazer essa questão da vitimização que hoje em dia está ali, o tempo todo. A gente tem visto isso o tempo todo. Então, quando a gente olha para essa questão da gratidão, e sabendo de todos os benefícios que ela acaba nos trazendo, né, em termos de saúde física e mental, a gente tem que entender que a gente acaba se blindando de várias coisas quando a gente tem essa capacidade de agradecer aquilo que a gente está vivenciando. Que a gente tem a capacidade de agradecer o universo pelas nossas dificuldades. Que a gente tem a capacidade de agradecer os nossos aprendizados. Tá? Então a gente blinda a nossa saúde, a gente blinda a nossa vivência, a gente blinda os nossos aprendizados. Então a gente tem que estar muito atento para tudo isso. O quanto é mais importante o agradecer, a questão positiva que envolve tudo isso, tá?
A pessoa grata, ela tem muito mais facilidade em perdoar, ela tem mais facilidade em conviver com as pessoas, são pessoas mais felizes, são pessoas mais leves, são pessoas que têm mais disposição, disponibilidade, então são aquelas pessoas que conseguem agregar mais as pessoas perto delas. Então, são pessoas mais fáceis de conviver, tá? Porque são pessoas que realmente conseguem ter nessa capacidade da gratidão, né? De estarem ali num momento de dificuldade e ter essa positividade para passar nesse momento. Então a gente tem que olhar para isso sempre com admiração. E falar, nossa, que legal poder fazer isso, como será que eu consigo desenvolver? Deixa eu tentar desenvolver esse lado grato da minha vida. É um exercício que a gente vai fazer ao longo do nosso dia, sempre, toda hora. São pessoas mais generosas, né? São pessoas que perdoam mais fácil, são pessoas que têm um organismo mais imune, mais forte, mais fortalecido. Então a gente tem que olhar para tudo isso. Claro, melhorando a nossa saúde física, melhorando a nossa saúde mental. Então a gente tem que ver só benefícios em sermos gratos. Claro que também são pessoas com mais amigos, são pessoas que têm uma capacidade maior de agregar pessoas, de agregar não só as pessoas, mas as pessoas querem estar perto dela, né? Então, são pessoas que realmente conseguem ter ali uma amizade, um rol de amizade muito maior. Naturalmente, são pessoas mais felizes, claro, são mais felizes. O que a gente pode pensar, né? Pensando, trazendo esse contexto, esse tema sobre a gratidão. Que a gente pode desenvolver essa gratidão como algo nosso, como sendo algo positivo pra gente. E como que eu posso incluir isso no meu dia a dia? Cada um, a sua forma, a sua maneira, vai desenvolver isso. De manhã, agradecer o dia, agradecer que acordou, agradecer o dia que vai ter. Depois à noite, agradecer a noite, o dia que teve. Agradecer a noite de descanso que está tendo a oportunidade de ter. Agradecer o dia, a dificuldade que você teve naquele dia. Se você percebeu que você teve a oportunidade de aprender alguma coisa naquele dia, tá? Então, fiquem atentas para essa situação. Estejam sempre mais pro lado positivo da vida, pro lado mais grato, pro lado mais leve. E tentem não pesar tanto as coisas quando as coisas são do jeito que vocês não gostariam que elas fossem. Infelizmente, a gente não tem uma fórmula mágica, não somos perfeitos e a gente alguma coisa vai sair ao nosso controle, né? Não tem como isso ser tudo perfeitinho, ser tudo encaixadinho. Então a gente tem que entender isso de uma maneira mais positiva. E vamos começar 2021 muito mais agradecendo do que reclamando e se vitimizando, tá bom?